Fala galera, nesse módulo a gente vai iniciar com tipos de ultimata diferentes, tá? Então a gente vai variar com algumas pegadas, né, e a gente vai mostrar quais formas são possíveis para que eu faça a execução de ultimata. O primeiro que a gente vai fazer vai ser um ultimata 2 tempos, né? A gente chama de ultimata um pouco mais clássico, tá? A gente vai fazer ele em várias pegadas diferentes, mas a base vai ser o seguinte. Vou começar com a pegada de underhook, por exemplo, tá? Toda vez que eu faço ultimata de 2 tempos, eu vou ter que estar com esse controle de punho, tá? Independente de qual que seja a pegada. Então, a primeira perna vai pisar entre as pernas dele e a segunda acompanhar, fazendo esse movimento, tá? Lembrando que, para finalizar, eu tenho que virar os 2 pés na mesma direção, tá? Fazendo esse movimento. 1, 2, tá? Logo depois que eu faço isso, é a hora que eu elevo minha perna para poder executar a projeção. Por isso que a gente chama de ultimata 2 tempos, tá? Então, mais uma vez. 1, 2. Depois disso, é a hora que eu solto a minha perna para fazer minha projeção. Fazendo isso de uma maneira projetando, seria assim. 1, 2. Então, mais uma vez. Finalizando aí nossa primeira forma de como fazer um ultimata 2 tempos. Agora a gente vai partir para uma outra variação de ultimata, que é uma variação de 1 tempo só, tá? No vídeo anterior eu pisava primeiro para depois conectar. Agora vai ser o seguinte, eu vou pisar a perna e a segunda já vai entrando fazendo ultimata. Então depois eu já solto o ultimata direto. A primeira do vídeo anterior a gente fazia 1, 2 para depois soltar a perna. Então agora vai ser 1 e depois soltar a perna. Lembrando que agora eu não vou virar de costas para ele, como era feito o anterior. Eu vou fazer um ultimata com a lateral do meu corpo para poder levar. Então, vou fazer isso agora com uma outra pegada, por exemplo. Vou fazer isso com um overhook. Então, eu preciso pisar para que a outra bata o quadril e eleve ele, tá? Então, fazendo, projetando, quadril. Em outro ângulo. Fazendo aí nossa segunda variação de ultimata de 1 tempo. Nossa terceira variação de ultimata, a gente chama de ultimata cadeirinha. Por quê? Porque eu faço ele sentar na minha coxa como se fosse uma cadeira para poder projetar. Então eu vou usar agora uma outra pegada, por exemplo. Vou usar uma pegada de bodylock, tá? Mantive o bodylock. O que eu preciso fazer? Colocar minha perna entre as pernas dele, aproximar a outra e tirar ele do chão erguendo minha perna. Seria esse movimento. Tá? Então, 1, 2, elevo. Depois que ele sobe, eu preciso trocar meu quadril no ar para poder projetar e ficar em cima dele. Então, mais uma vez, sem projetar. A próxima, agora a gente vai fazer projetando. Conseguindo finalizar nossa projeção a partir daí, de mais uma forma também de a gente conectar a nossa ultimata. Vou começar. Mais uma variação de ultimata que a gente tem, que é quando eu coloco a mão no chão para poder projetar, tá? Então, mais uma vez, eu vou usar uma pegada de overhook, por exemplo. Então, o ideal, muitas vezes, é que eu conquiste essa mão. Mas, por um acaso, às vezes ele esconde essa mão e eu não consigo mais. Então, a gente consegue fazer uma outra variação de ultimata, né, só que apoiando a mão no chão. A gente vai utilizar ultimata 2 tempos, que era, pisava 1 e 2, e logo depois que ele começa a flutuar, eu apoio minha mão no chão, beleza? Eu não posso apoiar minha mão no chão antes dele flutuar. Se eu apoio a mão no chão primeiro, ele vai andar e eu vou me desequilibrar. Então, primeiro ele precisa flutuar, para que depois eu apoie minha mão no chão, tá? Então, fazendo isso, derrubando, por exemplo, eu estou buscando a mão, ele esconde. Mais uma vez. Finalizando mais uma variação de ultimata a partir daí.
Nossa última variação de como entrar ultimata, a gente vai chamar de ultimata saltitando, né? Mais conhecida aí como ultimata quem. Então, eu vou conectar minha perna diferente dos outros, que eu conectava minha perna exatamente entre as pernas dele. Dessa vez eu vou conectar minha perna na primeira perna, beleza? E aí eu vou começar saltitando. Vou iniciar aqui, por exemplo, com a posição de underhook com a mão baixa e outra mão na altura do punho. Então, eu vou conectar minha perna próxima à perna dele e agora eu vou elevar minha perna e começar a dar pequenos saltitos, até que a gente consiga fazer a projeção, tá? Então, dessa vez não vai ser um ultimata direto, que eu vou fazer ele flutuar. Eu vou fazer com que ele seja projetado pela insistência. Então, mais uma vez, apoiei a mão, conecto minha perna entre as pernas dele e agora eu vou começar a pular para dentro do quadril dele, para que eu consiga finalizar minha projeção e finalizar aí nossas partes de como fazer um ultimata a partir daí.